Eu me chamo Tamires Farias e esse é o nome do meu canal. Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui no canal. Eu não tenho muita habilidade com isso, mas eu vou tentar aqui trazer algumas coisas legais, tá? A princípio, a ideia de criar o canal foi a partir do meu mestrado em Direito, né? Eu já venho falando um pouco sobre isso no meu Instagram e fui incentivada a criar o canal para explicar melhor e com mais tempo sobre como foi isso, como está sendo a experiência de estudar fora e outras informações também de como trabalhar na sua área aqui em Portugal, no meu caso. E então, é isso. Eu quero contar um pouco, né, primeiro, que sempre foi uma vontade minha, desde a graduação, já fazer um mestrado em Direito. E também eu já tinha vontade de morar fora, né? Era uma vontade maior até do meu marido. Eu sou casada há uns 4 anos com o Patrick. E ele já tinha vontade de morar fora. E eu também já tinha vontade de morar fora. Só que com o tempo algumas coisas foram acontecendo e essa vontade foi aumentando. E a minha vontade de fazer o mestrado permanecia também. Eu tentei uma vez fazer um mestrado no Brasil, numa faculdade federal, no meu estado, lá em Recife, lá em Pernambuco, na minha cidade. E só que eu não tinha tanto tempo para estudar na época, né? Eu tava trabalhando muito e a quantidade de vagas também era muito pouca e o valor na época também para fazer lá na Católica de Recife, que além da federal a gente só tinha católica, tava muito acima do meu orçamento na época. Então eu deixei um pouco de lado esse projeto de fazer o mestrado e continuei seguindo na minha área, fiz a especialização. E quando eu terminei a minha especialização, essa vontade continuou. E entrou a pandemia e a gente começou, acredito que assim como todo mundo, a maioria das pessoas começou de fato a repensar a sua forma de viver. E nós começamos a de fato pensar, não, a gente precisa de fato realizar alguns sonhos nossos, inclusive esse de morar fora. E a gente começou a tentar. Primeiro a ideia não era vir para Portugal, a gente pesquisou sobre vários países, sobre como estudar, sobre como trabalhar na nossa área e sobre como fazer, no caso, o mestrado, né? E viver bem no lugar, enfim, um lugar legal pra gente morar, pra ter essa experiência. Então, primeiro a gente pesquisou sobre os Estados Unidos, pesquisei muito sobre os Estados Unidos, por pouco a gente não foi pra lá. Pesquisei muito sobre o LLM nos Estados Unidos, quis muito ir pra lá. No entanto, eu também pesquisava sobre como fazer para atuar na área e eu vi que a gente tem que fazer, o advogado no caso, teria que fazer o BAR, que é o Bar Exam, né, que é o exame da ordem. E eu já acompanhava vários youtubers, acho que 2 youtubers, sobre isso, que fez o LLM lá. E fiquei entusiasmada também na época, a gente começou a planejar. Depois a gente começou a ver informações sobre a Irlanda, que também é um país que talvez um dia, quem sabe, a gente visite e eu more lá um tempo. Nós temos curiosidade de conhecer. Pesquisamos muita coisa sobre, enfim, outros países também, de língua inglesa. Até que a gente, toda vez que via uma coisa de Portugal, a gente passava. É como se a gente não quisesse. Tipo, eu não conhecia muita coisa de Portugal. Mas o fato de saber que era língua portuguesa, a gente achava que ia ser aquilo, que é um Brasil também, não sei o que, eu não quero algo que tá muito próximo de mim, a gente queria de fato viver uma coisa muito diferente. E aí, enfim, numa dessas passadas de vídeos e informações, sem querer, eu achei uma advogada brasileira que mora em Lisboa, e comecei a pesquisar essas informações. Primeiro eu comecei a ouvir que a gente um advogado pode advogar em Portugal, né? Eu vou fazer um vídeo depois sobre isso. Pra quem não sabe, eu fiz minha inscrição na Ordem dos Advogados aqui. Meu número já saiu, eu já sou advogada em Portugal. Só que, na época,
eu não tinha muita informação. Eu até tinha pesquisado sobre como exercer advocacia em Portugal, só que não tinha muita coisa sobre isso. Muita coisa era vaga, informações soltas e não tinha exatamente como fazer para se inscrever na ordem. Até que eu achei essa informação. E quando eu descobri que eu poderia advogar aqui, foi que aí eu tive certeza dessa possibilidade. Aí eu comecei novamente a pesquisar. Aí foi quando eu comecei a pesquisar as faculdades aqui em Portugal. Primeiro, eu comecei a pesquisar o lugar que eu queria morar, né? Pesquisei muito sobre Lisboa, muito sobre o Porto e decidimos, né, pelo Porto. A gente já morava muito na agitação, em Recife, Patrick é do Rio, meu marido. Então a gente já viajava bastante e não tava querendo muito muita correria que a gente viveu também lá. Queria algo meio termo. E escolhemos o Porto. E a partir daí, eu de fato comecei a pesquisar as faculdades. E encontrei a faculdade que eu estudo hoje, que é a Faculdade Lusíada do Porto. Que é uma faculdade que aqui no Porto ela tem há pouco tempo, há um pouco mais de um ano, mas em Lisboa, a sede dela, né, que é a primeira, ela já tinha bastante tempo. Pesquisei se era uma faculdade renomada e tive certeza disso também. E decidi pela Faculdade Lusíada do Porto. Eu faço o mestrado em Direito em Relações Jurídico-Empresariais. Já eram áreas que eu atuava no Brasil. Estou satisfeita, sim. Para quem não sabe, é que a gente inicia o primeiro semestre em setembro e o ano se encerra em setembro, em agosto do ano seguinte. Então eu tô finalizando o primeiro semestre do mestrado e o segundo semestre vai até agosto do ano que vem, 2023. E a partir de setembro do 2023 a agosto de 2024 é o meu segundo ano de mestrado. No segundo ano, o primeiro ano é o ano em que a gente estuda as disciplinas, os professores dão aula, e no segundo ano é o ano da tese, né? Da apresentação da tese, da formulação da tese. E são 2 anos o mestrado em Direito aqui. Tem várias faculdades sobre os valores, que é algo que me perguntam bastante. Varia muito de faculdade para faculdade. Tem algumas faculdades, que é a faculdade, pelo menos aqui no Porto, a Faculdade do Porto, a Universidade do Porto. Tem também próximo do Porto, que é um pouco mais próximo, que é a Universidade de Coimbra. Vai depender do que você está buscando. Eu estava buscando algo que fosse mais voltado de fato para a prática, né? Claro que o mestrado é uma coisa acadêmica, você vai fazer uma tese de mestrado, mas eu estava buscando algo mais palpável. Não sei se estou bem equivocando em falar isso. Não estou querendo dizer que as outras faculdades não são. Mas, com base no que eu queria, a Universidade Lusíada do Porto foi uma boa escolha. Outras perguntas. Eu não fiz roteiro, mas eu vou tentar explicar o máximo possível. Como é o processo de inscrição? Primeiro, você vai pesquisar a faculdade que você quer estudar, o local, enfim. E cada faculdade tem um processo diferente. Algumas faculdades são apenas a avaliação da documentação, né? Histórico, escolar, diploma. E outras faculdades vão exigir prova, varia, redação, vai depender muito. Tem algumas que tem um valor mínimo de média global, né? Do histórico acadêmico da faculdade. E outras que não tem tanto isso, vai variar da quantidade de inscritos e as notas. Claro que os que têm as maiores notas vão para as vagas, né? Quem tiver a menor nota vai ficando no final e talvez não seja aprovado. É isso, não é difícil. Mestrado é você, no site das faculdades tem os processos, tem as datas das candidaturas, você se candidata e lá você fica sabendo o processo de inscrição. Qualquer dúvida, também tem e-mails disponíveis no site de cada universidade. Você pode mandar e-mail, foi o que eu fiz. Quando eu não achava alguma informação, eu mandava e-mail e prontamente me respondiam. Liguei bastante também pra cá. E consegui fazer a minha inscrição. Fui aprovada, recebi a carta de aceite e vim pra cá, né? E tá tudo ok com relação a isso.
Outra coisa que se pergunta pra mim é sobre como tá sendo morar aqui. Como é a questão da língua, como é também a questão das aulas, se o português dá pra entender bem. Assim, eu acredito que nos primeiros dias a gente fica com mais dificuldade de entender, porque os portugueses falam muito rápido. Mas eu acho que depois, com o tempo, seu ouvido vai se adaptando a isso, vai ficando também mais atento. Mas aqui se fala português, né? Português de Portugal, dá pra entender, obviamente. Nos primeiros dias você vai ter um pouco de dificuldade, mas eu acredito que depois do primeiro mês tá mais tranquilo. Os livros são em português. Talvez se deparem com um outro livro em espanhol ou em inglês, mas aí dá pra se virar, pegar um tradutor, se não fala inglês. Mas acredito que ter inglês é muito importante. Não é fundamental para o mestrado, não é. Mas é importante para se comunicar mesmo, porque muitas pessoas são de várias, aqui no Porto, mais em Lisboa, mas no Porto tem muitos imigrantes. Então, acho que na vida do dia a dia em si, e talvez em trabalho, você precise do inglês. Na verdade, precisa do inglês para você ter as melhores colocações. Mas no mestrado não vai impactar tanto. E eu acredito também na atividade profissional também não. Não vai impactar tanto se você for um advogado autônomo. Porém, você vai ficar restrito a advogar para brasileiros e portugueses. Não vai conseguir se comunicar em outra língua. Mas não é fundamental. Pro vídeo não ficar tão longo, eu vou encerrar o vídeo aqui. Mas espero ter respondido bastante perguntas. Espero contribuir para o YouTube, para outras pessoas que pesquisam, assim como eu pesquisei, muitos vídeos, muitas informações. Eu vou fazer um outro vídeo depois falando como foi o processo de inscrição na Ordem dos Advogados de Portugal, como que o advogado brasileiro pode advogar aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.